fez mudar, já que a execução ou na prática não deu certo no comecinho? Opa, discordo totalmente de você que não tenha dado certo. O comecinho nós perdemos duas chances claras de gol, que se você sai na frente é tudo que a gente queria. Então não é que não deu certo, não. O Flamengo, na primeira oportunidade dele que teve, fez o gol. E aí vem um desequilíbrio emocional de uma equipe jovem que sofreu 10 minutos para se readaptar ao jogo. Aí quando você está atrás, que o adversário já te entendeu, eu troquei o Valse, pus ele para volante, por ele ser um jogador versátil, abrimos o Hudson pelo lado, então não acho que tenha dado errado de forma alguma. Quando eu tinha um jogador já com o cartão amarelo e precisava fazer alguma coisa para ajudar mais a equipe, ainda no primeiro tempo pus o Hernandes. Você pode perguntar, mas por que faltando 5 minutos? Porque esses 5 minutos às vezes é o suficiente para você empatar uma partida, ou para o jogador já se adaptar ao segundo tempo, não perder aqueles 5, 10 minutos para o segundo tempo. Então, e a terceira, a última, foi o Elinho, em cima da substituição do Reinaldo, jogando o time mais para frente, e a gente foi premiado com o gol. Acho que foi a melhor partida que o São Paulo fez comigo. A evolução é muito clara. Se você pegar o jogo do Botafogo, em que o Botafogo teve o tanto de bola que nós tivemos hoje, de posse de bola, nós tivemos o dobro de posse de bola, e é um jogo muito ruim de se jogar, esse de hoje. Porque você joga contra um time, entre aspas, reserva do Flamengo, cheios de vontade, te passando toda a responsabilidade do jogo, jogando no teu erro, e você tem que se expor a jogadores de contra-ataque que o Flamengo tem. Acho que nós fizemos um jogo muito bom, a reclamar apenas do resultado que não veio. Dá para continuar falando? Dá? Não? Mas aí o pessoal da rádio aí? Então, a gente pode continuar. Entendi. A entrevista coletiva para a rádio, e se for o caso, a gente faz na zona mista com o Cuca para a TV. Então, o que eu penso, um jogo assim que se acaba 1-0 é uma dor muito maior do que essa do 1-1, que já está uma dor de derrota. E, ao mesmo tempo, um consolo por ter empatado ao final do jogo, mas a equipe criou muito. O Flamengo marcou, mas marcou muito mesmo atrás da linha. É difícil ver o Flamengo marcar tanto assim, e nós tivemos que tocar a bola de um lado para o outro, desenhar a jogada, até criar as jogadas, perdemos gols, o goleiro pegou, e aí aos 39 fizemos o empate, poderíamos ter ganho, uma bola que passou do ladinho da trave do Tietê, uma que o Everton entrou e fez a escolha errada do passe, a gente entrava com numericamente mais jogadores do que o Flamengo, poderia ainda ter virado o jogo, né, num jogo complicado que foi. Eu escutei assim muitas pessoas questionando de um suposto pênalti para o Flamengo. O Alício veio lá no CT nosso, Alício Pena Júnior, dar uma palestra sobre as interpretações, e numa delas ele disse que para se originar um pênalti o braço tem que estar acima do nível do ombro. Então eu pergunto para você, o braço do Bruno estava acima do nível do ombro? Se tiver acima do nível do ombro, é passivo de pênalti, conforme o Alício nos passou. Mas tem muita gente que acha que foi pênalti, mesmo sendo da área. Então a gente fica meio confuso em saber o que vai ser feito, o que não foi. Eu, para falar a verdade, eu até trocaria. Eu trocaria o pênalti pelas 2 expulsões que o Flamengo tinha que ter tido. Então eu acho que se é aplicado mesmo o VAR, pelo menos tem que ser chamado no lance do Pato, pelo menos tem que ser chamado no lance do Trauco com o Antony. Eu acho que esses lances foram muito mais visíveis a todos do que o próprio pênalti, né? Aí eu falo, mas você não vai dar o vermelho num lance teu aqui, Ricardo? Eu ganho amarelo. Quer dizer que a minha infração foi a mesma do que as outras 2. A gente fica muito confuso com tudo isso. Cuca aqui, tudo bem? Tudo, mais ou menos.
Queria que você falasse um pouco a respeito da atuação do Tietê e se é verdade que ele teve uma indisposição, você ficou até preocupado com ele na atuação dele também. Fiquei, lógico, porque podia ser que ele não jogasse, passou mal a noite, vomitou, enfim. Foi para o jogo, aguentou o jogo inteiro, a gente tem que enaltecer também o Lisiero. Foi para o jogo, jogou o jogo inteiro, o Valse, jogou de lateral, passou a ser volante e acabou como zagueiro. Também a primeira vez dele, o segundo tempo dele foi muito bom, foi melhor até do que o primeiro. Nós estamos no mês de maio, a gente ainda não tem um nível físico de equipe, a gente é desequilibrado e tudo isso tem uma consequência lá vinda desde trás, de uma pré-temporada muito pequena, muito atropelada, de 2, 3 remontagens, e esse time tem a evoluir. A gente evoluiu do Botafogo para cá, a gente evoluiu de cá, do Goiás para cá, então a gente tem a evoluir, né? Tem que hoje, eu acho que o torcedor fica muito satisfeito com o que esses jogadores fizeram em campo. Eu preferiria, sinceramente, jogar contra o titular do Flamengo do que esse tipo de jogo. E isso eu falei antes para os jogadores, vai ser mais complicado do que jogar com o titular. Cuca, aqui no fundo, como que a saída do Pato do jogo mudou a tua estratégia para o que você pensava para o jogo? Então, na saída do Pato, eu tenho o Everton para abrir na ponta, para fazer uma maioridade numérica naquele setor, com o Lisiero e com o Reinaldo, fizemos. Eu centralizo mais, fixando um pouquinho mais o Toró, né? E tenho ainda uma triangulação pelo lado direito, quando eu pus o Hudson fazendo aquilo com o Tietê e com o Antony. Faltou para nós pôr a bola para dentro, porque ela cruzou daqui para lá, cruzou, coisas que o sistema ele vai te pedir alguma coisa diferente, né? Então você vai criar muito, de repente faltou ali o finalizador, aquele que o elenco tem que ter, aquele 9, que é o cara para pôr a bola para dentro. Nós temos todo tipo de 9, né? Hoje nos faltou esse, mas eu estou muito contente com os 9 que eu tenho. E Cuca, aqui, a gente tem visto você buscar esse ajuste do setor ofensivo e dentro dessas mudanças de formatação, de posicionamento, na tua cabeça, aonde entra ou onde entrará o Hernanes e em quanto tempo você espera estar com ele bem? E só aproveitando, o Bruno Pérez não foi relacionado a um jogador com o qual você não conta mais? Mas o Hernanes jogou hoje. O Hernanes jogou contra o Goiás. O Hernanes jogou todos os jogos. O Hernanes entra onde ele entrou. Muita gente fala, o Cuca está pondo o Hernanes de atacante. Não, não estou. Quando o Hernanes entra, eu mudo o sistema. Eu passo a jogar com meia e três de frente. Eu sei que ele não vai jogar de atacante. Ele é o cara que chega de trás, como ele chegou hoje, concluindo as jogadas. É assim que eu penso nele. A gente está melhorando o nosso nível, a competitividade ela aumenta, tem jogadores ainda importantes para entrar a jogar. E é assim que a gente espera, né? Os que entrem façam a diferença no jogo, como o próprio Elinho entrou. No momento que a gente precisava ter mais força ofensiva pelo lado, ele entrou bem, deu passe para gol, enfim. Daqui a pouco tem o Vitor Bueno também, para poder jogar, e outros mais que eu esqueceria de falar se fosse falar o nome de todos. O Bruno Pérez é o jogador que tem treinado, faz parte do grupo, e também, apenas por opção, ele não foi relacionado. Cuca, é clara a atenção que você dá aos novos jogadores do elenco, né? Os meninos do elenco, né? Você vem dando oportunidades, como foi para o Toró, inclusive colocando como titular, né? E eles vêm correspondendo, né? Vem mostrando confiança, porque às vezes um jovem demora, né? Para conseguir uma confiança. O Valse hoje foi mais um exemplo. Isso é adquirido no dia a dia com você? Como é que você está trabalhando a cabeça deles para que eles entrem e não sintam o peso de jogar para um São Paulo? Por isso eu respondi a primeira pergunta, né? Que o companheiro perguntou, não deu certo? Acho que deu. É um primeiro jogo do menino, numa atmosfera totalmente diferente de tudo que ele já viu e presenciou. E no segundo tempo ele parecia um jogador já jogado muitos jogos, porque ele se adaptou bem. Então é um jogador polivalente, joga na lateral, faz volante, faz zagueiro. E a gente pode utilizá-lo. Eu procuro dar tranquilidade para eles exercerem, né? Não pressiono. Eu acho que é o natural, eles sentem essa sequência de jogos, como o Toró hoje deve ter sentido, porque é um ritmo muito forte que ele joga. O último jogo, penúltimo, saiu com cãibra, jogou um jogo inteiro. Enfim,
com essa semana para trabalhar, tem tudo para domingo que vem a gente fazer outro jogo bom. O Caio, domingo que vem é o Fortaleza. E com certeza o Rogério vai ficar a semana inteira, né, ouvindo pergunta de como é que vai ser enfrentar o São Paulo pela primeira vez. E do mesmo jeito que também você vai ouvir algumas perguntas sobre o Rogério Ceni, né? Existe uma lenda de que vocês não se davam e que você nunca voltou para o São Paulo porque o Rogério Ceni sempre te barrava. Existe essa lenda. Mas ele era goleiro só. Então, mas existia. Com certeza, todos os jornalistas aqui já ouviram essa história. Eu queria que você falasse sobre a sua relação com o Rogério. Então, se possível, que desmentisse se isso mesmo for uma lenda, um mito. Eu não tenho nada contra ele. Pelo contrário, foi um dos, se não o melhor goleiro que eu já trabalhei, em todo sentido, tanto dentro do campo quanto a liderança que ele teve. Probleminhas eles têm durante toda a vida nossa com um com o outro. Eu não me lembro assim de ter tido um grande problema com o Rogério. Pelo contrário, o pessoal fala muito. Luca, boa noite. Boa noite. Mais uma vez, sobre a arbitragem, com relação aos jogadores do Flamengo, todas aquelas paralisações. Uma hora eu percebi na partida você apontando, caiu ali, caiu ali, caiu ali. Queria que você falasse sobre isso. Faltou, na sua opinião, uma autoridade maior da arbitragem para conter isso? Não, eu não quero entrar nesse mérito aí. É que o jogo, o VAR, quando ele... O VAR não... O próprio VAR, quando ele é acionado e demora muito, o jogo esfria. Mesmo que se dê aquele minuto a mais, já não é mais aquele calor de jogo que se tem. E tem alguns árbitros que eles adoram amarrar o jogo, então o jogo não flui.